São 10 horas 12 minutos. A gente vem acompanhando nos últimos meses todos, não é, os efeitos da pandemia na saúde da população, evidentemente, na economia, é claro, na vida das pessoas. Todo mundo é afetado de alguma maneira pela pandemia, né? Quando a gente fala de aspectos econômicos, a gente fala de economia, mas a gente fala de aspectos sociais, porque há uma transformação importante na vida das pessoas que, por exemplo, perderam a sua renda. E esses dados começam a ser compilados para que a gente comece a ter alguma leitura de como a gente vai ficar nos próximos anos, né? Isso vai ser importante, inclusive, para as autoridades adotarem políticas públicas para a retomada da economia, para a recuperação, para ajudar as pessoas. Aliás, é uma das críticas que a gente fazia aqui, não é, Ivan? Quando tivemos as primeiras informações sobre a suspensão da realização do censo, né? Como é que você pode fazer alguma lei? Como é que você pode programar ou direcionar políticas públicas sem informação básica, né? Informação sobre como está a população brasileira. Um desses estudos aponta aqui para o impacto econômico da pandemia do coronavírus na classe média do estado de São Paulo. Levantamento feito com mais de 1.000 pessoas em 26 cidades paulistas. Sobre esse estudo aqui, a gente vai conversar com o presidente do Instituto Locomotiva, Renato Meirelles, que já está aqui com a gente. Bom dia para você, Renato. Bom dia, Sheila. Bom dia, Ivan. Bom dia, ouvintes da Band News. O prazer estar aqui com vocês. Pena que com notícias tão ruins, né? A gente tem um ofício muito parecido. Nós trabalhamos em busca da verdade factual, tanto o jornalismo quanto a empresa de pesquisa. E está muito difícil dar boas notícias quando não se abre mão de buscar a verdade factual. É isso, mas a informação é fundamental para os próximos passos, né? Era o que eu falava agora há pouquinho. Como é que você adota determinadas políticas públicas? Sabendo, né? Conhecendo, tendo informação. Quais foram as principais conclusões desse levantamento? Eu sei que é uma pergunta bastante genérica, mas aí depois a gente vai dissecando um pouco mais esse estudo, hein, Renato? A classe média são aqueles brasileiros, e no caso do recorte dessa pesquisa, os moradores do estado de São Paulo, que não têm nem a poupança necessária, o dinheiro guardado necessário da classe A e B, né? Então eles não tinham um colchão para esse momento de crise, e nem a situação de vulnerabilidade que os mais pobres das classes D e E têm, né, que são as pessoas elegíveis ao auxílio emergencial. Acontece que foi a primeira vez nos últimos 20 anos que a classe média fica fazendo parte de metade da população brasileira. Em geral, em São Paulo, por exemplo, historicamente, a classe média tem 55%, chegou a ter 60% no estado de São Paulo, e com o agravamento da crise econômica, que foi intensificado pelo Covid-19, tem um menor patamar aí das últimas 2 décadas, ou seja, do século. Conseguimos? Agora temos! Ufa! Retomado, então, contato com o presidente do Instituto Locomotiva, Renato Meirelles. A gente travou ali a nossa conexão, mas agora retomado, a gente está falando aqui sobre uma pesquisa que trata do impacto econômico da pandemia para a classe média do estado de São Paulo. O Ivan tinha feito uma pergunta aqui ao Renato sobre o quanto esse retrato também pode falar um pouco sobre as outras classes, né? Se isso aconteceu pontas, né, com a classe média, que dirá com o restante da população que não está ali, não é classificado como classe média. Bem-vindo de volta, viu, Renato? Em um cenário, né, Renato, em que o Brasil, por exemplo, estreou 11 novos bilionários na lista da Forbes, né? Para a gente ter ali os dois lados da balança. Desculpem aí o inconveniente da conexão, Sheila, Ivan, ouvintes da Band News. É muito importante essa constatação que o Ivan fez, que mostrou que o vírus de fato não foi um vírus democrático, né? Porque ele pode até matar pobres e ricos, mas num país desigual como o nosso, os anticorpos sociais dos mais pobres e dos mais ricos são muito diferentes. De um lado, nós temos uma população que reclama da falta do álcool em gel, e do outro, 46% dos lares de favelas que, por exemplo, não tem água encanada dentro da sua casa. De um lado, nós temos pais reclamando que não aguentam mais ficar ao lado dos filhos no homeschooling,
e do outro lado nós temos 50% dos estudantes mais pobres do Brasil que tiveram que largar a escola porque não tinham uma conexão de internet de qualidade. Essa desigualdade, em que faz com que alguns passem fome e outros fiquem bilionários, está muito evidente nos números das pesquisas. E a classe média está lá no meio. A classe média, que chegou a ser 60% da população do estado de São Paulo em 2011, há 10 anos atrás, hoje caiu para 50%. E mesmo não sendo tão vulnerável quanto a base da pirâmide de renda, ela acaba impactando toda a economia. Né? Ela diminui quando a classe média não consome, não tem geração de emprego, não tem geração de serviços. Quando a classe média não consome, demora para se restabelecer muito mais o ciclo de crescimento econômico no Brasil. Renato, há conclusões nessa pesquisa a respeito de inadimplência, atraso em contas e o quanto as pessoas da classe média tiveram de recorrer à informalidade para conseguir recompor a renda? Olha, Sheila, nós temos hoje na classe média do estado de São Paulo 7 de cada 10 pessoas que estão com contas em atraso. Entre essas pessoas, a média é 3,9 contas em atraso. O que a gente viu nessa pesquisa é uma realidade que, de alguma forma, é transversal às outras classes econômicas no Brasil, que são pessoas tendo que recorrer a bicos, a trabalhos extras, para, de alguma forma, conseguir compor a sua renda. É como se fosse um ajuste fiscal doméstico. Né? De um lado, essas pessoas tentam gastar menos, do outro lado, aumentar a sua renda. Quando você vai olhar o aumento da renda, e junto com uma outra pesquisa nacional que nós divulgamos na semana passada, em que mostra que 11 milhões de brasileiros passaram a receber dinheiro por aplicativo em apenas um ano, você vê a vertente do bico e do aumento de renda. Quando você olha a pesquisa do atraso de contas, o que a gente vê? A gente vê o que eles chamam de rodízio de contas. Uma hora ele decidiu que paga a conta de luz, a outra conta, a conta do cartão de crédito, a outra a conta do mercadinho do seu João. Eles chamam isso de rodízio de contas, os economistas do Instituto Locomotiva chamam de pedalada fiscal doméstica. Não, e aí eu tô olhando aqui mensagens de ouvintes, né? Muitos nessa mesma situação, né? Escolhendo o boleto que vão pagar no mês. Esse tipo de levantamento me chama sempre muita atenção, além do dado concreto, né? As pessoas que falam, eu perdi renda, eu estou devendo uma conta. Me chama sempre muita atenção a percepção dos entrevistados, né? E eu vi que boa parte dessas pessoas entrevistadas tem um sentimento e acreditam que a situação vai piorar. Enfim, de todo esse contexto que é analisado pelo Instituto, a gente pode determinar que haverá uma melhora ou uma piora na situação para essas pessoas, né? Mas quase 2 milhões de paulistas simplesmente deixaram a classe média, essa que você estava explicando para a gente, né? De uma faixa que representa 22 milhões de cidadãos do estado de São Paulo, né? Tem como afirmar se melhora, se piora um cenário futuro? Olha, eu em geral, Ivan, em todos os estudos, e há 20 anos que eu estudo a classe média brasileira, eu tento ver o copo meio cheio, mas eu confesso para vocês que está difícil de ver o copo meio cheio na situação econômica que o nosso país vive. A gente viu que a soma da crise econômica com a pandemia trouxe a pior de todas as crises, que é a crise de perspectiva. É não conseguir ver luz no fim do túnel. Infelizmente, os brasileiros de modo geral, e a classe média especificamente, está descobrindo que o fundo do poço tem alçapão aqui. Essa falta de perspectiva otimista que a pesquisa constatou tem a ver com não estar enxergando lideranças que de alguma forma apontem uma solução para o Brasil. Nós temos uma realidade onde 26% da classe média que tinha plano de saúde abriu mão do seu plano de saúde, onde nós temos 1/3 da classe média que contava com serviços domésticos, que abriu
mão desses serviços domésticos, e isso impacta a renda da classe mais baixa, inclusive, que era quem era contratada para esse serviço. Imagine que 14% da classe média que tinha filhos estudando na rede privada transferiu o seu filho para uma rede pública. Então a sensação que existe é uma sensação de orfandade, de abandono e de perda na qualidade de vida. E perder dói muito mais do que deixar de ganhar. Sem dúvida. Para a gente fechar a conta aqui, Renato, você explicou lá no comecinho, mas como houve ali o problema da conexão, você consegue, para a gente fechar a conta aqui, definir o que é, porque isso sempre entra na discussão, por exemplo, quando se discute taxar os mais ricos, quando se discute aumentar imposto, aumentar ali o escopo de pessoas que são isentas, por exemplo, da declaração do imposto de renda, as pessoas não conseguem se encaixar nas classes, né? O que é um cidadão de classe média, de fato, né? Quem é esse cidadão de classe média? Quanto ele ganha? Como ele vive? Qual é a situação desse cidadão que é o alvo da pesquisa? Ótima pergunta, Ivan. O cálculo, nós estamos falando de classe econômica e não de classe social, são famílias que têm uma renda por pessoa da família que varia aí de R$ 667 por pessoa da família a R$ 3.700 de pessoas da família. Uma camada muito grande, né? Tem uma distância muito grande entre a base da classe média e a elite dessa classe média. Nós temos uma renda familiar total que, na média, dá algo em torno de R$5.000 na classe média, o que é bastante dinheiro pensando na distribuição de renda dos brasileiros. Para o ouvinte da Band News ter uma ideia, apenas 15% dos moradores do estado de São Paulo tem uma renda por pessoa da família maior do que R$ 3.755. Portanto, se você soma o que todo mundo da sua família ganha, divide pelo número de pessoas da sua família, e essa soma dá mais do que R$ 3.755, parabéns, você faz parte dos 15% mais ricos do estado de São Paulo. E ainda assim é muito pouco, né? R$ 3.755, se a gente for olhar para o preço, para a inflação, para custo de vida numa cidade como São Paulo, por exemplo, no estado de São Paulo como todo, mas especialmente na capital. Bom, como a gente começou aqui a nossa conversa, né, Renato? Às vezes a gente lida com as informações ruins, né? Mas são essas informações que ajudam também a gente traçar políticas, enfim, formas de melhorar a situação dessas pessoas, né? Não é uma entrevista de um assunto para cima, mas assim, para entender que, de fato, todo mundo foi afetado de alguma forma e nessa parcela da população de uma forma muito impactante, né? Não, é impressionante, eu gostaria muito que os números fossem outros, mas é muito importante a gente não perder, nesse período em que nós vivemos, a perspectiva do que é o Brasil real, do que é a autoridade dos números, do que é a busca da verdade factual. Antes da nossa entrevista, eu ouvi a Band News e vi vocês comentando sobre a necessidade do censo, e ficou absolutamente óbvio que não existe desperdício maior do que estabelecer políticas públicas com base no achômetro, e não com base em dados, fatos e informações. O desperdício dos recursos públicos acaba sendo muito maior. Foi um prazer estar aqui com vocês na Band News FM. Obrigada, Renato. Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva, nosso entrevistado aqui no Band News São Paulo. Um bom dia para você, bom fim de semana. Até mais, até a próxima. Valeu.